Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos de 17 em diante, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Irmãos, o profeta Abacuque foi um dos homens levantados por Deus para revelar a iniquidade e o pecado do povo de Israel naquela época. Até então o povo de Israel andava meio desorientados, não queriam de maneira alguma andar dentro e em conformidade da vontade de Deus. Então o profeta Abacuque é levantado pelo Senhor para revelar a grandeza deste Deus. E o mais interessante é que nesse texto bíblico ele nos revela uma característica que todo cristão deve possuir na sua vida, que é a teimosia. A teimosia, pastor, é a teimosia. Mas eu quero dizer para você que existem dois tipos de teimosias: uma teimosia maléfica do inimigo, aquela que a pessoa insiste no pecado, de viver na desobediência. Mas existe também a teimosia benéfica, e que nos irá garantir a vitória nas nossas vidas. Há uma teimosia em que Deus, ao olhar dos céus, olha de maneira alegre, e eu poderia até dizer que é uma teimosia correta, e que dificilmente se vê hoje em dia no coração de muitos cristãos, que é a teimosia de confiar no Senhor. O profeta aqui manifesta, em meio ao pecado, em meio à desobediência do povo de Israel, uma teimosia em acreditar que este Deus é o Deus verdadeiro. E ele coloca aqui algumas colocações interessantes. Primeiro, ele diz que ele continuará sendo teimoso em acreditar em Deus, mesmo que a figueira não floresça. O que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? Ele está querendo dizer que ele acreditará em Deus, mesmo que a violência do mundo aumente. Você sabe que nós estamos vivendo os últimos tempos, aonde a falta de amor já não tem mais limites, aonde as pessoas já não se respeitam, nem pelo menos como seres humanos. As pessoas se tratam como bicho. Nós vivemos em um mundo aonde pai mata os filhos, filhos matam os pais. Vivemos num tempo aonde a pessoa idosa é desrespeitada de maneira assim grotesca. Nós vivemos num tempo aonde as cadeias estão cheias de homens que violentam mulheres, batem em crianças, roubam idosos. E há uma certa classe de pessoas que deixam de acreditar em Deus porque o mundo está violento. Cansei de conversar com pessoas que deixaram de acreditar em Deus porque não acreditam que as coisas vão melhorar. Ah, meu irmão, se você está na igreja pensando que as coisas vão melhorar, desculpe, você está enganado, porque a tendência do mundo de fato é piorar. Há 30 anos atrás, quem poderia imaginar assistir na televisão mulher pelada? Quem imaginaria isso há 30 anos atrás? Hoje é a coisa mais banal que se vê na televisão, e se não tiver, acha ruim.
Mas o profeta está dizendo: não importa, o mundo pode se acabar em violência, em guerra, o mundo pode se acabar na prostituição, pode se acabar na falta de amor, pode todas as pessoas não se entenderem mais, mas eu continuarei acreditando em Deus. Eu continuarei acreditando que há um Deus poderoso, que criou todas as coisas, que me deu a vida, que me concede o direito de viver uma vida, apesar das dificuldades, com paz no coração. O profeta declara que mesmo que não haja beleza na figueira, que ela não floresça, que não dê flores, a vida, meu irmão, está perdendo a sua beleza. Aonde havia campos floridos, agora é desolação e deserto. A vida está mudando, irmão, e mudando para pior. Mas o profeta deixa bem claro: eu continuarei acreditando em Deus, mesmo que a figueira não floresça. Mas o profeta ainda vai mais além, porque ele diz que ele continuará acreditando em Deus, mesmo quando a árvore não der fruto. Irmão, você já pensou chegar no emprego e o patrão chamar você à parte e dizer assim: olha, a partir de hoje não preciso mais dos seus trabalhos, e você com conta para pagar, água para pagar, conta de luz para pagar? Eu acredito que talvez alguns já tenham passado por isso e sabem que isso não é bom. Às vezes o dinheiro está faltando em casa, não dá para suprir as necessidades. Às vezes você, meu irmão, não consegue pagar as suas contas porque está faltando condições. Às vezes você olha para os seus negócios e eles não vão bem, não está havendo prosperidade nos seus negócios, as vendas não estão indo da maneira como você gostaria que fossem. Às vezes você batalha aqui, batalha lá, às vezes trabalha até em 2 empregos e mesmo assim não consegue prosperar, não consegue sair desse casebre, não consegue comprar seu carro. E às vezes você de noite consigo mesmo, às vezes fica deprimido, triste. Mas por que ainda estou vivendo essa vida, não consigo prosperar? Ah, meu irmão, o profeta está dizendo aqui para nós que não importa se a figueira não dê fruto, não importa se eu fique desempregado e o dinheiro falte, não dê para comprar a sandália do meu filho, não dê para pagar a conta de luz. O profeta está dizendo aqui que não importa as dificuldades financeiras que se acometam na sua vida, ele não quer de maneira nenhuma deixar que isso lhe faça desacreditar desse Deus. Meu irmão, o profeta está dizendo aqui que ele pode perder tudo financeiramente, mas ele continuará acreditando em Deus. Irmãos, tem pessoas que não podem perder o emprego e saem da casa de Deus. Há pessoas que não conseguem pagar uma conta, querem abandonar a Deus. Tem pessoas que não conseguem logo, de imediato, o seu sonho, já quer abandonar a Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que não podem passar por crises financeiras, que já estão abandonando a Deus. Só porque não consegue andar com a blusa da moda, só porque não consegue andar com o tênis da moda, só porque não conseguem ter aquilo que de material gostariam de ter, abandonam a Deus, achando que vivendo uma vida fora da presença de Deus é garantia de prosperidade. Tem gente, meu irmão, que só porque perdeu o emprego amaldiçoa a Deus. Mas o profeta está dizendo aqui: meu irmão, posso perder tudo, posso perder emprego, posso não ter condições para pagar as contas, podem acontecer as coisas mais terríveis, mas eu continuarei acreditando neste Deus. Mas o profeta vai muito além. O profeta, ele continua na sua teimosia, dizendo que não importa que aconteça algo de ruim com o aprisco,
Ele diz assim que ele acreditará em Deus mesmo quando as ovelhas são arrematadas, são roubadas, são tiradas do aprisco. Isso é muito sério, irmão. Eu não sei se você já chegou alguma vez na sua casa e quando abriu a porta, a televisão não estava mais lá, o som não estava mais lá. Quem já passou por isso sabe que isso dá uma raiva, irmão. Até uma ira, irmão. Eu me lembro de um irmão que quando ele chegou em casa, tinham levado tudo, até a cama. E ele me disse o seguinte: olha, pastor, se eu não fosse crente, se eu não acreditasse em Deus, eu tinha ficado louco naquela hora. Meu irmão, há momentos na vida da gente que o inimigo ele usa de estratégias malignas para atingir a nós. E muitas vezes o inimigo usa os ladrões para levarem coisas nossas, para nós blasfemarmos contra Deus. Às vezes a injustiça se levanta contra nós. Alguns anos atrás eu conheci um pastor que ele estava andando na rua, só que ele estava assim, não estava de paletó, simples. Só que ele tinha esquecido os documentos dele em casa, que ele só tinha ido no supermercado comprar umas coisas para casa. Quando ele estava voltando do supermercado, meu irmão, a polícia parou, confundiu ele com um ladrão, e ele foi levado preso, injustamente. Passou 12 meses na cadeia, preso. E ele dizia que era pastor, e a família desesperada, indo em tudo que era lugar, mas nunca imaginaram que ia encontrar ele no presídio. Porque você, imagina muita coisa, mas encontrar alguém que você ama, no presídio, o último lugar talvez que você encontre. Passou, meu irmão, todo esse tempo na cadeia. Podem ter levantado contra você injustiças, podem levantarem contra você coisas horríveis, injustiças que você jamais imaginaria que poderiam se levantar contra você, porque o inimigo usa todas as suas estratégias para nos arrancar a presença de Deus do nosso coração. Às vezes o inimigo pode levantar a enfermidade, a doença, um câncer, umas dores nas pernas. Às vezes o inimigo pode levantar contra nós doenças que os médicos não conseguem entender, não conseguem compreender. Vê o caso de Jó. Jó era um homem justo, Jó era um homem temente a Deus, e nem por isso o inimigo deixou de agir na vida dele. Mas tudo aquilo aconteceu só para ver se ele de fato era um homem que temia a Deus. Então, meu irmão, o profeta está dizendo assim, que não importa se o ladrão leve, não importa se a minha saúde vai embora, não importa se a injustiça se levanta contra mim, não importa os problemas que se levantem contra mim, não importa, eu continuarei acreditando em Deus. Porque também há pessoas, meu irmão, que não podem perder o carro e já estão se afastando de Deus. Não podem perder nada dentro de casa, que já estão se afastando de Deus. Gente materialista, que não consegue crer que Deus pode dar o melhor. Eu me lembro que estava numa igreja, e eu fui pregar num domingo como esse, e quando eu fui ver o som da igreja, tinham levado. Mas na mesma hora eu disse: amanhã nós vamos comprar o que há de melhor para o Senhor. Tem gente que não pode perder o celular, já está se afastando de Deus. Tem gente que não pode passar por uma tribulação e já quer se afastar de Deus. Só porque aconteceu um probleminha no trabalho, já quer abandonar a Deus. Quer saber? Quando um cristão de fato crê em Deus, é nos momentos difíceis da vida. Porque nós, meus irmãos, somos moldados por Deus para sabermos superar os momentos difíceis da vida. O cristão não está nesse mundo para viver na sombra e água fresca. Vai acontecer momentos em que tribulações vão se levantar. Jesus nunca nos prometeu que nessa vida lutas, problemas
não iriam acontecer. Nunca prometeu. Mas, meus irmãos, é nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova. Que tipo de fé temos em Deus? Haviam duas casas, mas a diferença estava no alicerce. Porque as tempestades vêm para todos, mas a diferença está no alicerce. E o profeta aqui nos revela que ele é teimoso em acreditar e confiar em Deus, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, retiradas, roubadas do aprisco. Nada o afastará de Deus. Mas só que, meu irmão, muitas vezes nós não somos assim. Nós, seres humanos, temos a tendência de nos afastarmos de Deus por coisas mínimas. Nós precisamos arrancar esse mal dos nossos corações. Há momentos na nossa vida que as coisas só são superadas pela teimosia. Há momentos na nossa vida que os problemas somente são superados por meio da teimosia, da insistência, do vamos lá, eu acredito, eu confio nesse Deus, eu vou atrás, eu não desisto. Porque a teimosia revela a nossa fé, meu irmão. Revela o tipo de fé que nós temos no nosso coração. Até onde nós podemos ir com o nosso Deus. Porque a falta de fé, meu irmão, tem, infelizmente, impedido irmãos de serem abençoados. Tem gente que já era para estar no seu carro novo. Tem gente que já era para estar na sua casa nova. Tem gente que já era para ter o melhor trabalho da cidade. Tem gente que já era para ter grandes coisas na vida, mas ainda não tem, porque nunca foi teimoso o suficiente para crer que vai vencer. A nossa vida, irmãos, ela depende da nossa insistência, do confiar. Pode o teu marido não acreditar, pode o teu pai não acreditar, pode os teus amigos não acreditarem em você. O importante é que Deus acredita em você. Deus acredita que você tem o melhor para alcançar. Nada nessa vida, meu irmão, nada dessa vida pode nos impedir de sermos vitoriosos. Talvez a única coisa que nos atrapalhe de sermos vencedores somos nós mesmos. Porque às vezes não temos a fé suficiente. E a teimosia ainda mais revela a nossa paciência. Tem gente que não tem paciência, irmão. Tem gente que é afobado demais. E afobado come cru. Então tenha paciência, irmão. Seja teimoso em acreditar, mas tenha paciência, porque Deus sempre nos coroa com aquilo que nós desejamos quando determinamos no nosso coração as coisas que queremos com paciência. Porque, meu irmão, não importa os problemas da nossa vida, não importa as lutas pelas quais nós venhamos passar, o que faz a diferença é ter uma teimosia benéfica dentro de nós, é acreditar que o mal nunca irá nos derrotar, é acreditar que o diabo não tem autoridade para nos vencer, que o maligno não tem autoridade para nos fazer derrotados. Nós precisamos crer, meus irmãos. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer a diferença nas nossas vidas. Não importa, irmão, qual é o problema pelo qual você esteja passando hoje. Seja teimoso em acreditar em Deus. Porque a nossa família foi teimosa. Nós investimos o que podemos investir. Nós fizemos shows, nós fizemos, até Fernanda Brum cantou num evento que nós realizamos para investir na saúde do Elane. E ela ainda doou o seu cachê. Não há nada, meu irmão, impossível para Deus. Tudo uma questão de teimosia, tudo uma questão de
acreditar, de confiar, de ir atrás, de ir em busca. Amém? E hoje, nessa noite, eu quero orar com você, porque eu creio que Deus hoje nessa noite não te chamou em vão. Você poderia ter viajado como muitos daqui foram, né? Só anteontem eu conversei com os 10 e os 10 me disseram que iam passar 15 dias na roça. Só ontem, né? Mas se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou para tomar posse da vitória na tua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?